Fala Digoresters, estamos aqui começando mais um episódio do Digocast, especificamente o encerramento da nossa segunda temporada desse podcast que dá voz e visibilidade aos agentes de inovação, empreendedores, startupeiros e também aos agentes de inovação do estado de Mato Grosso e da Baixada Cuiabana. Antes da gente começar e de eu falar aqui do meu convidado, gostaria de falar para vocês 2 recadinhos básicos. Primeiro, se você está vendo a gente no YouTube, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, já se inscrever no canal e também ativar o sininho para você não perder nada. A gente está soltando muito conteúdo no nosso canal do YouTube e também a gente utiliza o nosso Instagram. Então, @digorest.startups, lá no Instagram você vai ter esses conteúdos. Agora, se você está no Spotify assistindo a gente, não esqueça de classificar a gente com 5 estrelas, porque assim você fortalece o nosso canal. Já queria também, de imediato, agradecer a Sicredi Ouro Verde, Mato Grosso, por acreditar no nosso projeto, entender que o que a gente faz como trabalho para a comunidade, no nosso caso, a comunidade de startups e também de empreendedores digitais aqui do estado, faz todo sentido. E faz tanto sentido para a gente que vocês acreditaram, patrocinaram e estão permitindo a gente mostrar toda essa galera massa do nosso estado que tem feito coisas incríveis. E hoje eu estou aqui, mais uma vez, para variar, meus colegas, com um amigo de longa data, tem histórias aí para contar para vocês, eu acredito que vocês vão gostar muito. E para além disso, é uma pessoa das que eu mais admiro na minha trajetória profissional. Eu pude acompanhar a carreira dele desde quando eu me formei, saí da faculdade, e desde então o Seneri sempre esteve ali como uma pessoa para eu seguir, para eu me inspirar e poder ser um bom profissional. Pessoal, Seneri Paludo com a gente. Muito obrigado, Seneri, por estar aqui, por ter aceito o nosso convite, e acho que esse papo vai ser bem massa. Não, eu que agradeço, Fábio. Pô, depois de uma introdução dessa daí, eu enchendo minha bola aí, cara. Espero honrar aí o convite, né? E um prazer estar batendo um papo aí contigo. Não só vai honrar, como vocês vão descobrir um pouquinho mais do Seneri aí, dessa pessoa física por trás. E eu já queria logo de cara deixando todo mundo sabendo como que a gente tem o tipo de relação. Quando eu estava me formando, o meu melhor amigo de infância, que inclusive é padrinho de Maria Tereza, o José Eduardo, abraço pro Zezão, depois a gente marca ele. E ele pegou e me mandou um e-mail assim para mim. Naquela época a gente trocava muito e-mail, 2012 assim e tal. Ele mandou um e-mail e falou: Fabião, você conhece esse instituto aqui? Eu falei: que instituto? Aqui, ó, IMEA. Eu falei: nossa, conheço, né? Eu sigo o IMEA, né? Eu vejo tudo que tá produzindo. Ele falou: então, o primo meu, o Seneri, trabalha lá. Eu falei: pô, que massa, Zezão. Manda um e-mail para ele. Eu falei: perfeito, vou mandar um e-mail pro Seneri. Mandei e-mail pro Seneri, ele falou: Fábio, legal, massa, mas eu não tenho mais, não estou mais no IMEA. Já estava naquela época já na Famato, se não estiver enganado. Isso aí do IMEA foi pra Famato, isso mesmo. Foi pra Famato. Aí ele pegou e falou: mas fala com o Otávio, que aí depois você, quem sabe, tem alguma coisa. E aí quando eu falei com o Otávio também falou assim: não temos vaga agora, mas vamos deixar seu currículo aqui no banco de talentos. E deu super certo, porque no final daquele ano, 2012, consegui entrar no IMEA e vim. Então, Seneri, você é uma das pessoas responsáveis também para o Fábio estar aqui em Mato Grosso e estar desenvolvendo todo esse trabalho aqui. Que legal, cara, legal. A gente já conversou algumas vezes dessa história, né, cara? E realmente a gente você tem esse amigo em comum que é o Zezão, que é meu primo, né? Então, e nascemos, né? Você também foi criado no interior de São Paulo, lá na cidade de Avaré. O Grande Avaré. Grande Avaré, né, cara? Que é as raízes tanto, né, da minha família, né? Como também da família da minha esposa. Então foi em Avaré que eu passei grande parte da minha juventude, adolescência e tal, e inclusive comecei a namorar com a Carla, que a gente está há alguns bons anos juntos, já passou de décadas. Uhum. E aí toda vez que você conta essa história eu também lembro um pouco, né, do Zezão, lembro um pouquinho ali da grande Avaré aqui dessa... Pô, e você sabe o que é massa? O que é massa nisso aí, que não só pela amizade com o Zezão e tal, e de passar esses filmes, é que eu fico muito feliz, eu sempre admirei muito a tua família, tá ligado? Todo mundo, né? Seus avós, o tanto de tempo que eles ficaram juntos, é um exemplo de comunhão entre um companheiro e uma companheira, né? Aí você seguindo o mesmo caminho com Carla e tal. Então isso é muito legal, assim. Eu acho que é um traço muito interessante da sua família. Mas antes disso, eu queria perguntar pra ti, de onde o Seneri veio? A gente sabe que é o interior de São Paulo, mas não é de Avaré. Não é de Avaré. E aí eu queria que você começasse a contar pra galera de onde você veio, pra onde você foi, onde você foi estudar ali, assim, pra gente situar esse pessoal aí. Cara, minha família, tanto por parte de pai, né, como parte de mãe, eu costumo sempre fazer essa piadinha, né, que meu primeiro nome é Seneri, né, então com o nome desse do primeiro nome eu não precisava nem de ter sobrenome, né, porque não tem outro. Mas meus avós, né, são gaúchos, né, do interior do Rio Grande do Sul,
E tanto avós paternos quanto avós maternos, né, eles saíram do interior do Rio Grande do Sul na década ainda de 50, né, 50 para 60, porque o Rio Grande do Sul, né, já estava superpovoado, né? Então foi uma das primeiras levas aí de gaúchos que foram subindo, né? Foi chegando, colonizando ali o interior do oeste de Santa Catarina, depois também, né, o interior do Paraná, e meus avós, tanto maternos quanto paternos, pararam então na cidade de Avaré, né, que é ali no sul do estado de São Paulo, aonde que depois, posteriormente, meus pais, né, se conheceram. Já se conheceram, eu nasci, na verdade, no interior, também em outra cidade do lado, em Botucatu, né, e fui criado também em Bauru, porque meus pais também se separaram muito cedo, né, meu pai e minha mãe se separaram muito cedo, logo depois que eu nasci, e eu fui criado ali mais ou menos nessa tríade, indo para Botucatu, indo para Avaré visitar meus avós, indo para Bauru, que era onde minha mãe estava morando, e fui criado ali naquela região do interior do estado de São Paulo. Quem não sabe e fica pensando, não é longe, tá? A gente tem umas proporções aqui de Mato Grosso que parece que tudo é longe. São 120 quilômetros, assim, uma distância máxima de uma cidade da outra. Então, assim, é bem próximos ali, aquelas regiões. E foi uma infância boa, né? Porque, querendo ou não, Avaré já era pequena, continua sendo pequena para aquele contexto. Botucatu um pouco maior e Bauru é a cidade polo nossa ali, né? Cara, e era, né? Acho que e foi uma coisa legal também, né? Porque eram cidades polos naquela época também, na década de 80, né? Eu sou de 1978. Inclusive, acabei de fazer 46 anos de idade aí. Parabéns. Obrigado. Eu tô brincando que é o seguinte, eu fiz 46 com o corpinho de 51, mas acho que tem 22, né? Então tem muita bala ainda para queimar. E fui criado ali no interior do estado de São Paulo. E a primeira vez que eu saí do interior do estado de São Paulo, cara, foi em 1995, de um desejo da minha mãe que não era meu. Minha mãe tinha o desejo, ela teve o desejo na infância de morar fora do país, estudar e tal e tudo. E ela me botou numa bolsa de estudo internacional e eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos, fui fazer high school nos Estados Unidos em 95. E eu tinha 15 para 16 anos de idade. Fez colegial lá. Colegial, exatamente. Aí voltei do colegial, né, naquela época, por um desejo da minha mãe. Eu não queria ir. Eu falava, não quero, não tinha, né? Meus amigos aqui. Meus amigos, aqui, aquela coisa da molecada, aquela região. Não queria sair dali, daquele conforto que eu tinha ali na época. E eu falo que foi uma das melhores coisas que minha mãe pôde fazer para mim, entendeu? De botar eu para fora de casa. Então, assim, porque, cara, com 15 anos de idade, 16 anos de idade, né, ter essa experiência. Cara, na época ainda, 1995, a gente trocava carta, tá, Fábio? Da carta. Eu lembro de trocar carta com os amigos meus, não tinha internet ainda desenvolvida, o telefone era caríssimo, né? Então eu lembro de ter, até hoje, guardado algumas cartas que eu trocava com os amigos, né, de lá para cá. E foi uma coisa muito legal, porque foi um processo onde eu precisei amadurecer muito cedo. Né? Então, eu tive, né, que amadurecer por isso. E, ao mesmo tempo, também, você conheceu parte dos meus avós, meu pai logo depois faleceu, meu avô também logo depois faleceu, e eu tive que assumir um pouco dessa figura paterna em casa, uma figura mais masculina, não paterna, mas mais masculina muito cedo. Então, é o mais velho, né, você? Eu era o mais velho, exatamente, eu era o mais velho. De quantos irmãos mesmo? Primeiro casamento eu sou filho único, né? Aí minha mãe casou de novo, tem uma segunda filha, né? E meu pai casou de novo, né? E tem mais 3 filhos, né? Então, na verdade, a gente é no total ali em 5, né? E eu sou o mais velho, então eu tive que começar a assumir responsabilidades, assim, sabe, do processo muito, muito cedo. E ao mesmo tempo que é uma coisa, né, super legal, que me deu esse super de dinamismo e tal, ao mesmo tempo também foi muito desafiador para mim. E quando eu voltei dos Estados Unidos, cara, eu acabei passando um tempo ali entre Bauru e Avaré, mas nunca mais fiquei muito ali na região. Já fui estudar fora, fui fazer agronomia por influência do meu avô. Tá? Eu estava naquele primeiro ano. Já era da lida do campo? Já era da lida do campo, tinha uma loja agropecuária, Casa Agrícola, lá em Avaré. Tinha uma loja agropecuária lá em Avaré. E eu lembro muito bom que eu estava num processo de decisão e eu prestei vestibular para agronomia, para psicologia, para direito e para arquitetura. Eu estava bem decidido. Estava tudo a ver, tudo a ver. Sabia mesmo o que queria fazer, né? E o primeiro vestibular que eu passei para psicologia. E comecei a fazer psicologia, entrei 6 meses na psicologia e falei, cara, não era para mim,
tal, saí da psicologia e daí fui prestar o segundo vestibular de novo, né, para agronomia e me formei em agronomia daí na Unimar, ali em Marília também, tudo naquela regiãozinha, né? E na agronomia, cara, no primeiro, segundo ano já de faculdade eu aprendi o tal de economia agrícola, cara. Aí me apaixonei. Mas assim, antes da gente entrar nessa pauta, eu queria assim voltar um pouquinho. Claro. Ali assim, porque igual você estava falando, pô, sua infância cresceu ali no interior e tal, né? Hoje é uma infância que você teve, que eu também acredito que eu tive o privilégio de crescer no interior, eu tive, de brincar na rua. Perfeito. Então eu queria entender assim, como é que era, para quem não sabe, né, em família, o Seneria é conhecido como Kiko, então às vezes eu chamo ele de Kiko, né? O que era o Kiko assim nessa infância dele de brincar? O que você fazia? Você aprontava muito? Como é que era essa questão? Eu nunca fui de aprontar muito, não. Eu era assim, eu adorava brincar, adorava fazer bagunça, adorava sair, mas eu era assim, eu era extrovertido, sempre fui bem extrovertido, mas eu conhecia ali um pouquinho, eu parava ali nos meus limites. Então eu não era dos caras mais bagunceiros assim que tinha na classe ou na família e tal e tudo mais. Mas era essa infância de interior, né, cara? Que eu acho que inclusive, né, ainda Mato Grosso, muito forte ainda, principalmente no interior do estado, né? Ainda tem um pouco dessa cultura, né, que tem isso de você brincar na rua, de você poder sair, de você, né, ter os amigos, de você ter as grandes famílias, né? A família do meu pai, 12 irmãos, né, cara? Então um monte de gente, né? Italiana, tal. A família da minha mãe é mais alemã, mas também era um pouco menor, mas sempre teve esse negócio de estar todo mundo junto. Então, assim, foi um pouco dessa coisa bem básica, nada demais, mas bem básicas, assim, sabe, do que a gente vê de muita gente da minha geração, que eu sou um pouco mais velho que você, né? Assim, ele foi bem gentil. É modo de dizer. Então, cara, era muito dessa questão, assim, sabe, de ter essa vida mais interiorana ali, de você brincar na rua, de você brincar de carrinho, de mãe da rua, pega, né? Então, e querendo ou não, naquela nossa região ali, assim, tem a represa. Né? Eu acredito que você teve alguma parte da infância ali também, né? Meu avô tinha uma chácara na beira da represa, né? Então, cara, a gente brincava assim, né, por horas a frio ali dentro do sítio, dentro da chácara. Então era muito legal. Para quem não conhece, Avaré fica numa região ali que é uma das cidades que tem a represa Jurumirim, né? Que inclusive acho que é a terceira maior do Brasil. Um negócio bem gigante lá assim. Recomendo vocês conhecerem Avaré. Eu achava que era grande depois que eu conheci o Manso. Aí mudou a percepção, entendeu? Depois que eu conheci o Manso, eu acho que o Manso é bem maior. Ali da região de Avaré, mas em extensão, quando você pega, ela passa por umas 10, 12, é muito grande. É muito massa ali. Eu acho que assim, o mais louco de tudo isso, além desses filmes que vão passando na nossa cabeça, é que a gente, enquanto pessoas do interior, que vivem esse interior, tem uma possibilidade muito grande, igual você estava falando, de brincar, de poder brincar. Obviamente, vem com responsabilidades e tudo ali, mas eu queria já agora, então, dar esse salto ali, assim, conhecendo como foi a infância do Seneria ali, de brincar, dessa escolha. Você teve influência ali do seu avô, a casa agrícola, foi fazer agronomia, conheceu a economia agrícola, né? E mais um ponto de conexão aí também, porque eu sou zootecnista, mas eu também me apaixonei por essa área. E esse estalo de você conhecer essa economia agrícola foi tipo numa disciplina ou foi fazer um estágio? Como é que foi esse contexto? Foi quando eu estava fazendo, aí tinha disciplina de economia agrícola e na época ainda existia a BMF, né? Hoje nem tem mais, né? B3 e tal, mas é a Bolsa de Mercadorias e Futuros de São Paulo. Cara, e eu vi num dos materiais um folderzinho, cara, que tinha análise sobre o mercado de grãos. Cara, eu achei aquilo sensacional. Eu falei, cara, eu quero isso. Isso foi no segundo para terceiro ano da faculdade. E aí tinha, né, na época, aquela questão de estágio obrigatório, ainda tem, né? Cara, e eu falei, eu quero fazer estágio obrigatório na BMF. E aí, cara, eu me inscrevi, era um processo super concorrido, tal e tudo. E aí o Luiz Cláudio, que foi meu primeiro chefe, né, o primeiro líder lá, que era o líder dos estagiários, do coisa, eu acho que ele deixou eu entrar lá no estágio por dó, de tanto que eu pentelhei ele, entendeu? Eu falava, e você era o único agrônomo dessa turma ou tinha outro? Tinha muito economistas nessa turma de estágios na BMF, era muito forte de economistas e pessoas da engenharia, mas foi numa época que também começou a se trabalhar muito mais assim a questão de você ter agrônomos nessa área, porque assim, uma das grandes dificuldades de pessoas mais de engenharia da economia é entender a dinâmica biológica da história.
Porque, cara, por mais que você tenha engenharia, por mais que você tenha lógica no campo da agronomia, né, cara, ela é biologia, né? Ou seja, e aí eles estavam procurando muito forte pessoas que eram da agronomia, mas que tinham um pouco de aptidão para essa questão mais econômica e tudo mais. Então, eu acho que eu tive um pouco de sorte, muita chatice, porque eu enchi muito o saco para conseguir o estágio na BMF. E aí começou a minha carreira ali como estagiário. De estagiário eu fui para trainee e aí seguiu. Mais ou menos. 99 para 2000, cara. Já era um tempo ali que tinha algumas consolidações de Plano Real, de CPEA, por exemplo, que já era referência, super. Nasceu em 94. Não, o Luiz, exatamente. O Luiz Cláudio, que foi meu primeiro líder lá, junto com a Fabiana Perobelli, com o Antônio Bueno lá, eles eram todos oriundos do Exalc, todos oriundos do CPEA, né? Então, desenho lá. A turma de desenho, exatamente. Então foi aquela turma, acho que até a turma pré-desenho. E aí foi uma turma que começou a introduzir um pouco e buscar mais agrônomos para trabalhar nesse mercado mais de economia agrícola mesmo, né? O que faz todo sentido. Basicamente o que o Seneri está falando é que, cara, você vai plantar soja, você tem um ano agrícola, você tem que saber quando você planta, o que você faz de trato cultural, quando você colhe, como você armazena. E isso não é tão simples muitas vezes para um cara que nunca viu aquele campo, cara, né? Eu me lembro, inclusive, de safra, entendeu o que é safra? Exato. Você conversa com pessoas da cidade, e não diferente hoje, minhas filhas, né, que são, vamos dizer assim, urbanoides, assim, cara. Minhas filhas, você explicar para ela o que é safra, que tem época de colheita, tem época de plantio, tem época disso, cara, é complicado. Mas como assim não tem milho o ano inteiro, se eu consigo comer milho o ano inteiro? Como assim eu tenho safra da pecuária, inclusive, né? Se tem, né, todo esse processo. Então, assim, era um processo que o pessoal começou a buscar, né, mais aí, né, quem entendia um pouco dessas dinâmicas aí para conciliar. Seneri, antes da gente continuar dentro desse contexto, a gente já está entrando aí na parte mais profissional da sua carreira, eu gostaria de fazer uma chamada aí novamente e agradecer a Sicredi Ouro Verde por mais uma vez estar junto com a gente, né? Por sinal, aquela nova propaganda, o teaser que está sempre rodando, né? Que não é só dinheiro, é ter com quem contar, é muito real. A gente sente muito na pele aqui, assim, como ecossistema de inovação do estado de Mato Grosso, de que a gente pode contar com o Sicredi. E assim, por pessoas que estão lá dentro, como instituição, né? E isso é muito bom. Então, eu realmente, assim, não canso de rasgar elogios a Sicredi, sou associado também, né? Mas eu não canso de rasgar elogios porque a Sicredi Ouro Verde está permitindo a gente mostrar e contar histórias como do Seneri. Provavelmente algumas dessas aqui que a gente já contou nesse tempinho aqui, vocês nem sabiam, né? Do Seneri. E a gente vai resgatando isso aqui. Então, obrigado, Sicredi Ouro Verde. E vamos seguindo aqui, né? Você estava falando, então, estágio, trainee. Mas você sabe que você falou do Sicredi e as coisas vão puxando na memória. Bom, eu sou apaixonado pelo Sicredi, né? Estou no Sicredi 7 anos já trabalhando. Depois a gente pode contar essa história de como eu cheguei aqui e também falar um pouquinho do cooperativismo, que é um mundo diferente, né? Um mundo que não é um mundo tradicional que todo mundo está acostumado, mas é um modelo de negócio fantástico. Mas você sabe o que é interessante, que você estava falando da instância, eu lembrei de uma história agora, que eu, quando era adolescente, o que eu queria ser era esportista. Meu sonho, na verdade, não era entrar na economia, na verdade eu queria ser jogador de basquete. Tem altura, né? A altura, faltou um pouco de talento, mas tudo bem. E era meu sonho, né? E na época eu estava treinando muito forte. Depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu estava treinando muito forte num time de Bauru, que era Luso, que era um time muito bom e tal. Ele é uma referência no basquete nacional. Sim, uma referência. Até agora, inclusive semana passada, retrasada, estava jogando as finais aí do NBB, né? E infelizmente perdeu para o Flamengo, mas tudo bem. Faz parte, né? Mas, enfim. E eu queria ser jogador de basquete, esse era o meu sonho, né? Minha mãe tinha sido jogadora de basquete também, e eu queria ser esportista. E você sabe como que é a importância também, né, na vida da gente, a gente às vezes não dá o valor de como é importante algumas pessoas na nossa vida e como é importante também ter conversas difíceis, né, cara? Às vezes a gente foge das conversas difíceis, né, e como é importante a gente ter essas conversas, esse papo reto. Eu tô falando isso porque eu queria ser esportista, queria ser jogador de basquete. Cara, eu lembro exatamente do lugar, eu lembro do Caetano, que era o técnico do time, no final do ano, quando eu estava montando a seleção para o próximo ano. E nesse processo estava vindo, cara, jogadores, o Leandrinho, que foi jogar depois na NBA, o Baby, o Rafael Araújo estava vindo para o time, tinha uns caras muito bons assim no time, e eu estava falando, opa, eu acho que eu vou sobrar.
E eu fui conversar com o Caetano, né? Tava jogando de cadete, tá? Eu fui conversar com o Caetano e falei, Caetano, olha, eu tô nessa fase de vida que agora eu preciso tomar uma definição. Será que eu viro profissional? Ou se eu vou estudar e tal? O que você me recomenda? E o Caetano, ele era super sereno, bem educado. Infelizmente, inclusive faleceu aí de Covid. E o Caetano chegou e falou assim, Kiko, vai estudar. Porra, um cara de 16, na lata, de 16, 17 anos de idade, que o sonho era ser jogador profissional de basquete, né, cara? Falou, porra, vai estudar. E aí ele falou assim, olha, cara, porque eu tô cansado de ver jogadores que no Brasil excelentes, de nível técnico, fantásticos, que não conseguem sustentar a sua vida profissional e não conseguem sustentar a família, porque o esporte no Brasil, principalmente se não é futebol de ponta, você não ganha o suficiente. Ele falou, cara, eu tô cansado de ver pessoas desse jeito, né? Super mega talentosas que não conseguem sustentar um processo de uma carreira. Então a vida de esportista no Brasil era muito ingrato. E ele complementou, e você não tem esse talento todo para você ser um dos caras desse de ponta. E ainda assim, se tivesse, não é fácil. Então, poxa, para um cara de 16, de 17 anos tomar uma chapada dessa, né, cara, de uma conversa super difícil, mas talvez que se ele não tivesse dito isso, cara, eu tinha me enveredado, ou tivesse uma conversa leve assim, falar, não, sabe, sair pela tangente, talvez eu estava ali tentando, né, realizar um sonho que não era realmente o que eu tinha talento, ou vocação, ou processo para poder fazer. Então, é legal a gente relembrar também essas histórias, e essa história é uma história que me marcou bastante super, porque ali foi um processo um pouco de divisor de águas. Só que ele falou uma coisa muito legal, ele falou assim, só que nunca deixe de jogar. Cara, jogue por prazer, nunca pare de jogar. Então, assim, ele me deu um feedback, eu acho que ele nem sabia o conceito, nem usava o termo de feedback, isso há 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás, mas que foi super legal, super marcante para a minha definição, inclusive de carreira, inclusive de vida, né? É o que você estava falando, né? É aquele momento daquela escolha principal ali, que para você, mesmo com um amadurecimento muito rápido de ter ido para os Estados Unidos e tudo mais, e voltado, né, de estar jogando ali, ainda assim é uma decisão que tu tem que tomar com 17 anos, que é muito jovem, assim, sabe? Teve um tempo que eu entrei numa discussão com alguns colegas de que, né, poxa, a gente está escolhendo a nossa profissão com 17 anos e a gente está se formando e às vezes a gente está se descobrindo, poxa, depois de formar, não era aquilo, e aí você vê a galera mudando, né? É muito influência de uma geração anterior, talvez a nossa, que tipo, a escolha da tua profissão te definia como seria toda a sua carreira pro resto da sua vida, né? E assim, não que o meu caso, né? Assim, eu lembro desse caso, não que o meu caso seja um caso clássico, né? Mas o que eu acho que é importante deste momento é essas pessoas no momento certo, que a gente também está pronto para ter essas conversas difíceis, né? E para poder receber. E eu acho que isso marca. Agora, pegando outro gancho, e falando desse processo de decisão aos 17, 18 anos de idade e tal, esses tempos atrás, há 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de ir para Israel para ver exatamente o ecossistema de inovação lá em Israel. A gente foi estudar, né, pelo Sicredi, foi um grupo de executivos e tal, e eu adorei o conceito da turma de Israel, assim, sabe, do conceito mesmo ali que eles têm, assim, não só de inovação, mas de filosofia de vida. Mas como é que é, assim, entendeu? Aos 17, 18 anos, é a mesma coisa que a gente, aos 17 anos está terminando, né, o processo da faculdade. Do colégio. Do colégio. Tá? Lá, diferente daqui, eles entram no processo, então, de serviço militar obrigatório. Tá? Não entrando no mérito do serviço militar ou não, mas o homem passa 3 anos obrigatoriamente no serviço militar e a mulher passa 2 anos, obrigatório. Então tá. Então você bota aí 18, mais 3, o cara já está com 21. Aos 21 anos de idade, ele não vai para a faculdade. A grande maioria vai viajar ao mundo. Vai conhecer principalmente Europa e Estados Unidos, para ter experiências diferentes do que eles tinham ali naquela região. Então ele vai para os Estados Unidos, fica 1, 2 anos viajando, né, ou o continente europeu, para só depois, lá por volta dos seus 25 a 27 anos, tomar a decisão de profissão.
Então, cara, ele... É praticamente 10 anos depois. 10 anos depois. Só que 10 anos depois é onde ele está muito mais maduro e muito mais conhecendo o que ele sabe dele mesmo e com uma expansão de mundo muito diferente do que quando você tem 18 anos de idade. E neste momento, que normalmente aos 25, aos 27 anos, eles tomam a decisão de fazer a faculdade. E o processo daí da faculdade é muito maior, porque, poxa, aos 17 anos, 18 anos, 19 anos de idade, cara, grande parte a gente não tem maturidade mesmo para absorver todo o conhecimento. Tu já deve ter tido aquele sono, aqueles pensamentos de você estar sozinho e você lembrar de uma aula que você teve agora, lá e você, putz, entendi agora. E tem uma coisa, e quando você tá um pouco mais velho, né, cara, que é uma questão de maturidade mesmo, né, cara, você tá mais consciente, inclusive, de você mesmo para tomar as suas decisões. Sim, então, é um processo muito legal. E aí você fica muito maduro e sai muito mais rápido, né, desse processo. E outro conceito também que eu achei bárbaro ali da questão de Israel é como eles tratam essa questão da educação, tá? Que é aquele princípio que a gente sempre escuta, olha, a educação é a única coisa que o mundo não pode tirar de você. Tá? Então, assim, cara, educação é a única coisa. O dinheiro o mundo pode tirar, a gente pode perder e tal, mas educação, né, do ponto de vista do conhecimento, da sabedoria, não. E tem uma obra de arte muito legal numa cidade chamada Jaffa, tá? Que a cidade, inclusive, uma cidade histórica, uma cidade de mais de 3 mil anos atrás e tal, e tudo, né? É uma comunidade, uma pequena cidade. E nessa cidade de Jaffa tem uma laranjeira. Cara, uma laranjeira dentro de um vaso, uma laranjeira, uma árvore mesmo, pendurada no alto, assim, entre uns prédios, assim, e tá pendurada lá. E a gente passou por esse lugar e viu aquilo lá, né? E aí, na aula, uma das professoras falou assim, vocês viram aquela obra de arte que estava lá dessa laranjeira pendurada, tal, tudo? Ah, vimos, tal, o que vocês entenderam com ela? Não, obra de arte, uma laranjeira e tal. Até a gente brincou, né? Pô, que penduraram uma árvore lá em cima, no meio do nada. Já é difícil subir quando tá no chão, imagina subir e pegar a laranja lá em cima. Como que vai chupar a laranja e tal, né? E ela falou, não, aquilo lá para nós tem uma simbologia, que você não precisa criar raízes no solo para você poder frutificar. Então, assim, cara, olha a mensagem que passa, assim, ó, em qualquer lugar do mundo, onde você tenha, com o seu conhecimento, com a sua genealogia, você pode gerar frutos. Né? Então, poxa, é uma sabedoria que eu achei fantástica também do ponto de vista, né, de conhecimento e tal e tudo. E é legal que se a gente pega isso e traz para o nosso contexto cuiabano, o pau rodado que aqui chegou... Perfeito, cara. É perfeito o pau rodado que aqui chegou, ou o cara que é cuiabano que saiu daqui também está podendo frutificar em outros lugares, né? Então, essa questão do conhecimento, essa questão da sabedoria, de adquirir essa maturidade e poder frutificar, não é necessariamente na onde você cria raiz. E para mim isso tem uma simbologia muito legal, porque eu saí do interior de São Paulo, fui para São Paulo de capital, depois fui para Curitiba, depois vim para Cuiabá, já fui morar em Porto Alegre, em Brasília. Né? Então, assim, apesar do tempo rápido, então, assim, cara, é um conceito que, assim, a partir do momento que você adquire mesmo, né, um conhecimento e adquire sabedoria, você pode gerar frutos e frutificar, né, cara, independente de onde você tá, ou seja, não precisa estar enraizado ali. Eu acho que é um conceito bem legal, assim, sabe? É fantástico, na realidade. Eu não tinha noção dessa história, dessa laranjeira, dessa obra de arte que tem toda essa simbologia. E, tipo, com certeza eu tenho falado também. Eu utilizo esses momentos aqui, como eu tô tendo contigo, eu e você aqui, para ser uma mentoria para mim. Né? Então, aqui, assim, eu já ganhei um pouco mais de sabedoria. É muito legal, assim, porque essa cidade foi o seguinte, é onde tem a passagem bíblica que o Jonas foi engolido pela baleia. Foi desse porto que ele saiu para ser engolido. Eu não lembro dessa passagem, mas enfim. Cara, e aí então, voltando aqui, né, você trouxe a questão do esporte. Hoje, a questão do esporte na sua vida como praticante, o basquete fundamental. Parou, como é que tá? Cara, o que você tá fazendo assim? Porque eu imagino que é o seu hobby. Onde você extravasa assim, essa energia. Porque trabalhar só com cabeça... Não, assim... É o meu hobby, esporte continua sendo, acho que ficou aquele incutido na minha cabeça. Uma vez esportista, sempre esportista, né? Sempre, aquela coisa lá do Caetano, falou, nunca pare de praticar, entendeu? Então, assim,
há muitos anos continuo jogando basquete, participo da Associação Mato Grossense de Basquetebol Master. Eu não posso. Eu fui falar lá assim, tem que ter mais de 35. 35, cara, você é novinho, bicho. Pô, eu falei, não, esse ano eu vou. Já falei pro pessoal aí, já falou, fiz 35 esse ano, eu quero me associar. Então agora pode. Eu já tô passando dos 46, aí vem os caras de 35 só dá cacete em nós, mas tudo bem. Aí, então tem a associação aqui, a gente participa lá, junto com a turma, bate bola e tal, então faço questão. Mas de 2 anos para cá eu diminui muito, porque eu aprendi um novo esporte, tô aprendendo ainda e tô apaixonado, que é o tênis, cara. Tênis eu tô viciadão. Mas o que te pegou no tênis? Assim, é porque assim, normalmente a gente tem, a gente pode olhar assim uma individualidade biológica sua, ser alto, tal, pô, basquete é uma opção, o vôlei poderia ser outra opção, entre outras modalidades que precisa ser grande. Hoje, você foi pro tênis e não foi por causa dessa individualidade biológica. Foi alguma coisa, que bichinho que te picou e falou, porra, é o tênis. Cara, primeiro foi uma iniciativa de um amigo também que jogava basquete e ficava no meu pé. Cara, vem pro tênis que você vai gostar, vem pro tênis que você vai gostar. E foi uma questão até condição de física, cara. Eu jogo basquete um dia, eu fico 3 dias com dor no corpo inteiro. Talvez até um pouco por conta desse histórico, assim, que eu quero ser muito competitivo no basquete e tal e tudo. E o tênis, cara, tem uma característica que assim, eu jogo 1-2 horas de tênis e não sofro. No outro dia eu acordo zerado. Tem dia poderia jogar 2 vezes. Não, tem dia que eu jogo de manhã e à tarde, né, de tênis, assim, jogo 1-2 horas, chega a queimar 1000 calorias. E o tênis tem uma coisa que é muito legal do esporte de raquete, de uma maneira geral, que exige concentração plena. Então, cara, se você não tá na quadra, concentrado, olhando para a bolinha, fazendo o movimento certo, tentando a coordenação, você não joga. Então, assim, cara, você desliga do mundo exterior e se conecta com aquele momento ali dentro da quadra. E isso eu acho que é uma coisa, assim, fantástica, assim, sabe, do esporte tênis, assim, sabe? Para mim tem feito muito bem, porque é um momento que realmente eu desligo. E tem outra coisa também, né? No tênis eu não tenho ninguém para culpar, né? Então, assim, eu tenho uma teoria também do Homer Simpson, né? Já que a culpa é minha, eu posso botar em quem eu quiser, né? No basquete, cara, 5 e tal, você... No tênis não, cara. No tênis ou é você, né? Então é uma coisa também que tem trazido um prazer muito legal para mim. Sabe uma coisa que pela primeira vez eu ouvi alguém falar do tênis é justamente... obviamente não é o esporte que eu mais acompanho, mas... Já tive um momento, principalmente. Que brasileiro que não quis acompanhar tênis por causa do Gustavo Kuerten. Perfeito, né, cara? Então, assim, né, eu acho que nessa contemporaneidade ali do Guga, todo mundo quis ficar um pouco, né? Um pouco do perfil do brasileiro, quando a gente tem alguma super estrela em algum esporte, a gente quer acompanhar mais. Mas nunca havia... É o poder do ídolo, né? É o ídolo. Eu nunca tinha ouvido alguém falar dessa questão da atenção plena que eu tenho dentro daquela modalidade esportiva. E a minha pergunta é um gancho puxando pro profissional. Hoje você consegue exercer esse tipo de atenção plena que você consegue tirar, vamos supor ali, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas jogando tênis, para um momento de algo que você precisa estar exercendo, performando como profissional? Super. Eu acho que, inclusive, o tênis tem muito disso, tá? E por isso que eu acho que também gosto muito do tênis e do basquete, porque o basquete também é um jogo de coletivo, né? Então, você tem que entender a dinâmica do jogo, as peças, as movimentações, quem tá bem, quem tá mal, saber reconhecer tal, tudo. E o tênis, ele te dá essa outra parte da história, que é essa parte mais mental. Tanto que muitos grandes jogadores de tênis falam o seguinte, não é físico, não é técnica, não é mente que ganha o jogo de tênis. Também dura, às vezes uma partida vai... 4 horas, agora, final de Roland Garros foi mais de 4 horas, né, cara? Então, assim, cara, você tem que estar ali com um poder de concentração e um poder de estar presente, muito bom. E a outra coisa legal do tênis que eu acho que traz também até para o mundo profissional... que o Fininho, né, que foi um jogador, o Meligeni, né, ele fala o seguinte, o tênis é a arte de se perdoar. Porque é o seguinte, se você errou na jogada anterior e você ficar pensando no erro, você não consegue jogar mais. Então você tem que se perdoar a partir do momento que você errou. Errei, passou, vou seguir em frente. E no mundo empresarial isso é muito real. Porque se você ficar se culpando, e no mundo de startup, então mais ainda... Se você ficar se culpando por todos os erros que você vai cometendo, cara, você não consegue olhar para frente e não consegue avançar. E esta eu acho que é uma característica do esporte, no caso especificamente do tênis,
que é a arte de saber perdoar e falar assim, puta, errei, mas vou tentar fazer melhor, esquece o passado e aprender e vou para frente. Pô, e eu acho que é um dos princípios, inclusive, basilares, né, cara, quando a gente está no processo de empreendedorismo, né, de startup. Então, eu acho que tem essas analogias, essas correlações do mundo do esporte para o mundo empresarial, que é muito legal. É por isso que muitos ídolos de esportes que a gente tem hoje são palestrantes para o mundo empresarial, né? Super, cara. Eles conseguem fazer essa transição ali, né? Cara, e é muito legal porque, assim, cara, e é interessante porque ao mesmo tempo... Outra coisa que eu adoro no tênis, que eu fazendo essa analogia do mundo do corporativo, né, do mundo, né, empresarial, que é o seguinte, ao mesmo tempo que você é competidor, você está competindo com o outro, né, ou seja, tem um adversário, a maior competição não é com o adversário, ele não é teu inimigo. A maior competição é de você com você mesmo. Que também é uma outra característica muito... Acho que é a maior competição que você tem. A maior competição que você tem. Então, assim, o cara no tênis, cara, você está competindo ao mesmo tempo, a todo momento, contra você mesmo. Não é contra o seu adversário. Cara, e outra coisa, assim, o ambiente do tênis, né? Até o pessoal, ambiente mais lord, mais fino, né? De cavalheiros e tal. O cara terminou, os caras têm que se cumprimentar, tem que estar ali, porra, obrigado, tal, parabéns porque você venceu. E eu acho que um pouco do que até a sociedade está pedindo hoje mais, né, cara? Pedindo menos competição, né, cara? E mais esse espírito de companheirismo, né? De entender, cara, que eu não tô ali para matar o cara. Não é o capitalismo selvagem, é um capitalismo muito mais consciente, né? E colaborativo ali, né? Colaborativo. Mas indo aqui para a parte profissional que a gente já está falando, então ali queria passar um pouco por tua trajetória, né, para a galera entender, né? Porque a gente tava ali naquele momento, descobri economia agrícola, BMF, estágio, trainee, fui crescendo, foi para Curitiba, foi para esse mesmo momento, para a G-Rural, que era uma consultoria agrícola. E dela que eu vim para o Mato Grosso. Eu vim em 2004 morar no Mato Grosso, fazendo 20 anos agora. Comecei a vir para o Mato Grosso, na verdade, em 2002, né, por conta dessa consultoria. Fiquei de 2002 a 2004 lá em Curitiba, aí vim para cá para montar vamos dizer assim, a filial, né, dessa empresa de consultoria aqui, aonde maior estado do agro, a gente já tinha muitos clientes aqui, alguns clientes aqui produtores dentro do estado. Fiquei nessa consultoria até 2007. E daí, em 2007, eu saí dessa consultoria para reativar o IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Já conhecia, na época, o Rui Prado, era o presidente da Federação da Agricultura, a gente já se conhecia, a ProSoja estava se formando ali dentro daquela época, e aí estava começando a se formar. A AMPA é um pouco mais antigo, mas estava se consolidando, né? E aí eles me convidaram então para vir administrar, né? Para vir retomar daí o IMEA. E eu falo que o IMEA é uma startup, cara. O IMEA foi praticamente uma startup. Então eu lembro, cara, noites a fio, cara, várias. Eu falo noite mesmo, literalmente, da gente parar de ficar planejando, de pensar como que ia ser a estrutura, qual era o produto, qual era o serviço, como que era o cliente, como que a gente ia convencer. Cara, várias e várias vezes, assim, para montar, né, ou estruturar, ou reestruturar, daí efetivamente o IMEA, né, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Eu passei por lá, né? Eu passei por lá, eu colhi os louros dessa reformulação aí que Ceneri começou, depois veio já Otávio, né? Isso, também. Aí eu saí, né? Eu saí do IMEA, na verdade eu mudei de sala, né? Porque ficava tudo ali dentro da Federação da Agricultura. Aí eu saí, ainda fica no mesmo prédio, né? No prédio. Aí eu saí e fui para ser superintendente da FAMATO. E aí no meu lugar no IMEA foi o Thiago Matosinho. Verdade, teve Thiago. Teve Thiago Matosinho, né? Thiago Matosinho ficou um período, depois ele foi ser superintendente do Senar, e aí o Otávio assumiu, né, no lugar. O Otávio, e o Thiago, a contratação do Thiago, fui eu que contratei também, e o Otávio também, eu lembro claramente no dia da contratação do Otávio também, então foi uma época bem legal. E aí eu fui para ser superintendente da Federação da Agricultura. Eu acho muito louco essas coisas assim de ficar lembrando, porque da mesma forma que você lembra você contratando o Otávio,
eu lembro do Otávio me contratando. Legal. Né? Então, assim, essas voltas que o mundo vai dando e tal, é muito massa. Eu lembro do Daniel, sabe o Daniel? Nossa, Daniel, pô, que tá na Creditária, está super bem. Vai sentar aqui. Daniel, você não me escapa, cara. Boa. Essa próxima temporada, a terceira temporada, seu nome já tá aqui pra falar de Creditária. Ele e o Otávio. Eles chamar os dois pra Não, vir aqui. e dois caras super envolvidos nesse mundo de startup e fintech, né, cara? Dois caras super envolvidos. Não, captaram um investimento aí gigante esse último tempo para fazer crescer a Creditária. Já estão bem grandão. Já estão na casa das dezenas de milhão já passaram do processo ali pequeno. E o Daniel, ele fala essa história, cara, porque quando eu fui contratar o Daniel, a gente estava conversando, eu falei assim, Daniel, não, eu quero, ele estava na faculdade de economia, e aí ele falou, não, eu quero, aí tal, falando, Daniel, o negócio é o seguinte, você está disposto a trabalhar muito e ganhar pouco? Ele falou, tô. Eu falei, então aqui é o lugar certo. Vem pra cá. E, pô, deu super certo. Cara, pô, ele fala até hoje. Assim. Deu tão certo que ele foi só galgando, né? Eu falo assim, também tive a oportunidade, o Daniel, ele foi meu primeiro líder, né? E, pô, o Daniel, da mesma forma que você foi escalando ali dentro da BMF, o Daniel, ele foi escalando dentro do IMEA, né? Pô, estagiário, virou trainee, virou analista, tal, até superintendência. Até superintendência. Né? Então, é um case assim de dedicação ao trabalho, é uma muito referência assim, cara. Eu acho que é um dos vida. caras referências assim, sabe, para modelo, para tudo, ele é um cara muito bom. Inclusive quando a gente pensa, para mim assim, Daniel, ele tá sempre envolvido dentro da minha carreira, porque quando eu fiz essa migração para a área de inovação tecnológica, foi ele que me convidou para ir para a AgriHub. Ah, que legal. E aí ele me convidou e falou, pô, você tem algumas habilidades que a gente precisa, vem para cá, putz. E aí eu mergulhei de cabeça nesse mundo de inovação e olha onde a gente tá aqui agora, né? Podcasters. E beleza, aí tava lá na superintendência, um trabalho massa, estava fazendo, teve um convite para você depois sair da FAMATO, né, da superintendência e ir para o MAPA, né? O MAPA. Na época o ministro era o Neri Geller, era o último mandato do primeiro mandato da Dilma. E o Neri era secretário de Política Agrícola e ele assumiu o Ministério da Agricultura, me conhecia do trabalho e tal, e ele falou assim, olha, Neri, eu político aqui sou eu, estou precisando de um técnico, será que você não quer vir para cá? E aí na época, assim, muitos amigos que eu fiz, né, na época e tal, pô, falaram, não, vai, cara, vai ser legal para sua experiência, e eu sabia que era um mandato tampão. Ele falou assim, não, vai ficar aqui 8 meses e depois, né, tu volta, ou seja, não é... E aí eu falei, cara, eu sempre tive um sonho meu, assim, uma missão, assim, cara, de querer meio idealista, de querer meio contribuir para a sociedade, sabe? Sempre tive, assim, é uma missão minha, um propósito meu, assim, cara, que eu acho que não é só meu, mas é contribuir para as pessoas e para a sociedade que eu vivo. E aí eu via um pouco na política, um pouco dessa linha, né? E aí fiquei no Ministério 8 meses, quando eu estava terminando isso, 2014, quando eu estava terminando o Ministério, estava voltando para Mato Grosso, voltando lá de Brasília para cá, foi uma experiência muito legal. Cara, aprendi várias coisas legais, assim, sabe? Tá dentro da máquina do governo federal, deve ser outra coisa. A gente imagina de fora, imagina lá dentro. Tem uma dos maiores aprendizados assim, que eu tive, na verdade, vivendo lá, que eu falo que a gente tem um vício de origem, né? Porque assim, a gente tem uma constituição que ela é muito mais voltada para o parlamentarismo do que para o presidencialismo. Então a gente tem uma constituição parlamentarista, né? Um sistema de governo que é um sistema de governo presidencialista, ou seja, um executivo presidencialista, e eu brinco que a gente tem grande parte da população que acha que vive na monarquia, porque a gente acha que o presidente ou o executivo, o rei que está ali naquele momento vai resolver todos os seus problemas, né? Como se fosse um parque de mágica, então um passe de mágica. Então a gente tem uma crise um pouco existencial assim desse processo, porque poxa, de vez em quando a gente endeusa tanto, né, cara, os líderes que estão ali naquele momento, que a gente acha também que inclusive que ele pelo poder de só estar ali, de só ser quase uma monarquia absolutista, né? Que ele vai resolver numa caneta todos os problemas. E não é assim que funciona. Né? Então, acho que foi um dos grandes aprendizados assim, que eu tive lá passada em Brasília. Mas você conseguiu utilizar esse aprendizado a nível federal quando você voltou para cá? Cara, quando eu estava voltando para cá, eu estava voltando para a FAMATO. Eu estava voltando para a superintendência, né, da FAMATO lá, tudo, para a Federação da Agricultura, quando o Pedro Tax, né, estava assumindo e ele queria fazer um governo mais técnico, né? E aí ele me convidou para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui no estado.
E aí fiquei na SEDEC, né, durante um ano e meio aproximadamente. E depois fiquei mais 6 meses na Cefaz, na Secretaria de Fazenda. Fiz Secretaria de Fazenda aqui também no estado por aproximadamente, eu acho que uns 6 a 8 meses, assim, antes de sair e ir para o Sicredi. E teve uma coisa legal, a gente estava conversando aqui nos bastidores, porque ali vocês já começaram a entender um potencial do Estado via economia criativa, né? Perfeito, cara. Perfeito. Cara, o que a gente falava, né? Eu acho que tinha 2 grandes polos de desenvolvimento para o estado de Mato Grosso. Um é a agroindustrialização. Cara, não tem jeito, é a nossa vocação, tá no nosso DNA, a gente precisa dar o próximo passo. Então, a gente falava muito disso, né? Só que só uma matriz econômica também ela não é sustentável. Às vezes você tem só essa matriz econômica muito pautada, né, num segmento, poxa, que nem esse ano, cara, vem uma crise climática que a gente nunca viu, né, passando no estado de Mato Grosso com uma quebra de safra de quase 15%, mais de 15%, né, e ao mesmo tempo também uma redução de preço muito forte. Poxa, você abala toda a economia, por mais que forte que seja. E a gente também na época, né, já trabalhava isso há 10 anos atrás, né, o conceito, eu nem sabia o que era economia criativa, tá? Eu fui aprender economia criativa dentro do governo, ali quando a gente começou a estruturar os primeiros polos de tentar trabalhar a economia criativa, que era o seguinte, cara, o cidadão mato-grossense, principalmente essa Baixada Cuiabana, cara, ele é muito voltada para a arte, uma arte muito própria, muito peculiar, né, que existe aqui na Baixada Cuiabana, né, cara, e um povo extremamente criativo. Né, cara, a criatividade aqui do vamos dizer assim, da Baixada Cuiabana, cara, é impressionante. Eu até brinco, né, cara, eu falo o seguinte, eu acho que precisava mesclar um pouco, assim, o povo, o cuiabano, assim, a Baixada Cuiabana um pouco mais com o sulista, porque o sulista tem uma coisa muito legal que é esse pragmatismo, que é essa pegada, uma linha mais, né, europeia, de ter uma batida e tal. E o cuiabano tem uma pegada, assim, a Baixada Cuiabana, essa questão da criatividade, do bom humor, dessa coisa mais jovial e tal, e essa pegada. E foi quando a gente começou a desenvolver, então, algumas políticas públicas para fomentar, né, cara, a economia criativa, né, dentro principalmente aqui da Baixada Cuiabana, né? Não, e é só você ver, hoje a economia criativa, a gente pensa arte, mas é arte, é dança, as redeiras ali, redeira é roupa, é esse podcast que entra dentro de uma perspectiva de economia criativa. Eu vou fazer um jabá aqui, tá? Uhum. Dentro de economia criativa. Por exemplo, você conhece Almagrino? Sim. Cara, Almagrino, pô, uma empresa, né, verdadeiramente, originalmente também mato-grossense, cara, que trabalha a arte, entendeu? Com Jonier, com outras coisas, e também a industrialização do algodão brasileiro, do algodão mato-grossense dentro do estado, né, cara? Poxa, isso é economia criativa. E é um link, né? Igual você falou, eu não fico dependendo somente de um campo agro, mas eu faço um link com a economia criativa e eu crio ramificações, né? Perfeito, cara. Então, assim, toda essa parte da economia criativa, outro que eu acho que faz muito bem, que a gente só fazer outro jabá, por exemplo, a Casa Prado, cara. Entendeu? Que também tem, que cria mesmo, que produz coisas, que trabalha com isso, que está envolvida com a dinâmica aqui. Então, a gente fala em economia criativa, a gente vai para uma questão, às vezes, mais lúdica, né? Dessa produção mais etérea que a gente não consegue palpar. Mas, cara, quando a gente está falando de economia criativa, a gente está falando de design. Quando a gente está falando de economia criativa, a gente está falando, né, de game. Você está sabendo que vai ter um festival aqui de game esse final de semana aqui. Não estava sabendo, cara. Nessa semana que nós estamos gravando aqui, vai ter um festival de games aqui, economia criativa, vai ter campeonato de games, campeonato de cosplay, toda essa galera. Então, isso também é economia criativa. Isso é economia criativa e dá um dinâmico muito forte e para um modelo de empreendedorismo também muito local. Sim. Porque, que é uma outra coisa legal, porque ele gera o desenvolvimento local. Porque não adianta vir com um modelo de economia criativa do Nordeste ser implantado aqui que não funciona, porque a dinâmica funciona totalmente diferente. Né, o jeitão nosso é diferente. É diferente, cara. Não dá diferente. E aí você estava falando, adiantou um pouquinho ali e chegamos no Sicredi. E aí eu acho que isso aqui que é importante para a galera também, mais um ponto, porque assim, eu tenho esse entendimento, eu já aprendi interagindo com toda a galera do Sicredi que eu tenho oportunidade. Mas eu acho que o nosso grande público, a nossa audiência, às vezes não entende o que é o Sicredi. Às vezes é um banco, né? Sabe? A gente já discutiu sobre isso. Não, o que é o Sicredi? Como que ele se organiza para a galera entender assim? Cara, bom, primeiro eu vou explicar e depois eu vou falar a minha conexão, que eu falo que foi a minha salvação de vida. Assim, sabe? Essa saída do governo e entrar no Sicredi. Tá?
Porque o Sicredi, na verdade, assim, apesar do nome, Sistema Cooperativo de Crédito, né, de crédito e investimento no Brasil, Sicredi quer dizer isso, né? O SI, que é Sistema de Cooperativismo de Crédito e Investimento. Tá? Isso que é o nome do Sicredi. O Sicredi, eu falo que ele é um movimento, ele é uma filosofia de negócio, de cooperativa, tá? Que nasceu, né, originalmente na Inglaterra, tá? Depois, há 200 anos atrás, depois na Alemanha, muito forte o modelo de cooperativismo de crédito, que eu brinco que ele fica, o modelo do Sicredi, o modelo de negócio do Sicredi, ou de cooperativa, ele tenta pegar o melhor dos dois mundos, do público e do privado. Tá? O que é muito legal no sistema privado? Foco no resultado. E eu não estou falando só do resultado financeiro, mas tem um foco, tem um fim, olha, este é o objetivo. Então é uma coisa muito legal no sistema, né, privado. Que às vezes o governo se perde, né? Ele fica meio, né, não tem um objetivo final, né? Que é, né, gerar um bem-estar da sociedade, fica mais etéreo esse processo. Mas tem uma coisa muito legal, cara, no modelo do sistema público, e o próprio nome do colaborador do sistema público, ele é servidor. Ele está aqui para servir a comunidade da onde ele está. E o modelo do cooperativismo ou as cooperativas, seja cooperativa de crédito, seja cooperativa de produção, seja cooperativa de serviços, é exatamente um modelo de negócio que ele fica no híbrido dos dois caminhos. É uma empresa privada, mas que não tem dono, aonde é a união de todos os associados ou todos os cooperados daquela empresa. Então, o Sicredi é um sistema cooperativo que hoje no Brasil tem 7 milhões de associados ou cooperados que são donos de um negócio. E esse negócio, no caso do Sicredi, é uma instituição financeira. Então, o nosso modelo de negócio, por ser cooperativa, é um modelo de cooperativismo, ou seja, o CNPJ nosso é um cooperativo que não tem por objetivo dar lucro financeiro. O objetivo nosso é desenvolver a comunidade onde a gente está presente através de crédito e investimento e gerar resultado financeiro não para a entidade, não para a empresa e nem né, para um dono, mas para todos os donos. Então esse é o princípio do modelo da cooperativa, ou seja, não tem um dono, todo mundo tem partes iguais dentro desse negócio. E funciona super, porque assim, eu sou associado, como eu disse, e todo final de ano, assembleia geral de associados, geramos isso de resultado. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar mais investimento, vai colocar mais para cá, o que a gente vai distribuir? E todo ano tá lá. Eu abro meu extrato, tem, distribuição de resultados, está aqui. Né? E eu já integralizo no meu capital para poder... Participa de ação. Cara, eu falo o seguinte, não tem, eu pelo menos desconheço, né, cara? No estado de Mato Grosso, uma instituição que devolve mais para o estado do que o Sicredi, seja através de ações sociais, seja através... né, de distribuição de resultado e tal. Só para ter uma ideia, cara, no ano passado, o Sicredi, né, ou esse sistema cooperativo, na verdade, ele gerou 1 bilhão de resultado. Só no Mato Grosso, tá? No Mato Grosso gerou 1 bilhão de resultados aqui. Esse 1 bilhão de resultado não foi para São Paulo, não foi para a Espanha, não foi para o dono da instituição lá. Cara, esse 1 bilhão de resultado, cara, ele foi devolvido para os associados aqui no estado de Mato Grosso, cara. Então, esse é um modelo que é um modelo extremamente justo, né? Um modelo muito legal. E aí, a gente está organizado, né? O Sicredi, por ser um sistema, a gente está organizado no que a gente chama de 3 níveis. E aí eu faço uma analogia de novo com o governo, tá? É que nem o nível municipal, o nível estadual e o nível federal. Então, o Sicredi são 104 cooperativas, tá? Cada uma com o seu CNPJ no Brasil inteiro. Tá? Aqui no estado de Mato Grosso a gente tem 9, tá? Dessas 104, então são 104 cooperativas, cada uma com a sua área de atuação, cada uma com a sua, né, o seu distrito, vamos falar assim, sua área de localização. Então são 9 cooperativas. A Sicredi Ouro Verde, que você fala, é a Sicredi, é a cooperativa que atua de Lucas e Rio Verde até aqui Cuiabá. Várzea Grande, aqui do lado, é a Sicredi Sudoeste, que trabalha, né, de Várzea Grande até Tangará da Serra. Né? Araxingu é no Vale do Araguaia. Só que a gente é co-solidário.
Então, todo mundo trabalha sobre as mesmas políticas, sobre as mesmas regras. Então, a gente discute, briga, quebra o pau. Nossa, cada pau que a gente tem internamente, assim, sabe? Mas para quê? Para a gente manter essa unicidade e um padrão mínimo de atendimento para devolver, né, para o nosso associado. E aí são 9 cooperativas, né, aqui no estado de Mato Grosso, que elas se unem no que a gente chama de central. Tá? Que é uma centralizadora, que não necessariamente é a nível de estado. Hoje eu estou numa central, hoje eu estou como executivo de uma central que atua em Mato Grosso e todos os estados da região norte do país. Tá? E uma partezinha de Goiás também. Que também estão divididos em várias outras... Que são 5. Então você tem 104... Brasil. Como se fosse 104 Sicreds, né, singulares, como se fosse 104 municípios, que juntam em 5 centrais. Uma dessas centrais é essa central que a gente está aqui, que chama-se Central Norte, que se junta no que a gente chama de centro administrativo, que fica lá em Porto Alegre. Por que fica lá em Porto Alegre? Porque a primeira cooperativa de crédito no Brasil nasceu no interior do Rio Grande do Sul por um padre, tá, que fundou por um modelo alternativo aos bancos lá há 122 anos atrás. Então foi o primeiro. Agora, as cooperativas que atuam aqui, a gente trabalha sobre tudo o mesmo nome. Todo mundo fala o Sicredi no Brasil inteiro. Só que essas cooperativas, essas 9 cooperativas que eu falei aqui do estado de Mato Grosso, são genuinamente mato-grossenses. Não são as cooperativas lá do sul que vieram para cá. Foram cooperativas aqui que nasceu muito forte daí no agro há 30, 35 anos atrás, que começaram com o conceito deste padre a montar esse modelo de cooperativismo aqui. Tanto que já chegou a ser 27 cooperativas aqui. E aí o que aconteceu foi que essas cooperativas foram se unindo e hoje trabalham sobre essa grande marca, né, ou sobre essa grande bandeira toda que é o sistema Sicredi no Brasil inteiro. Tá aí um pouco da história do padre. Então, se você vê algum tipo de meme ou algum tipo de vamos falar, easter egg que que o Sicredi sempre coloca em publicidade ou evento, é por causa disso, gente. É que tem toda uma história, que foi o padre lá, como que é o nome dele? Amistad. Theodor Amistad. Que pegou e trouxe esse modelo, né? Criou esse modelo. Tinha uma mulinha chamada Diana, há 120 anos atrás, pegava a mulinha dele e saía coletando dinheiro no interior do Rio Grande do Sul para gerir e para fazer o princípio básico de colaboração. Ele pegava dinheiro, que é o que as instituições financeiras fazem, mas administrada pela comunidade. Olha, você não está precisando desse dinheiro agora, mas ele está. Então deixa eu pegar um pouco do seu dinheiro e vou passar para ele. Quando ele pagar, eu devolvo o dinheiro para você. Cara, que é exatamente o que o sistema faz, só que sem gerar lucro. Ou seja, o lucro que ele gera, o resultado que ele gera é distribuído quem? Com os dois. Né? E aí esse modelo hoje o Sicredi, né, no estado de Mato Grosso é a maior rede, inclusive, de agências do estado. Tem algumas piadas, inclusive, que falam, né? Se você chegar no município, tem que ter a igreja, o Sicredi lá, né? A gente está praticamente em todos os municípios do estado de Mato Grosso. São 142, imagina. Praticamente em 90 e poucos % já do estado a gente já está presente. Mas já que a gente está falando dessa descentralização, de estar lá na ponta, chegando lá nesse associado, nessa comunidade, né? E puxando agora para essa bolhazinha, esse mundinho de startups e empreendedores que eu falo que a gente vive, né? Como nós, de fora, entendemos o Sicredi como esse fomentador de ecossistema, né? Vocês sempre estão ajudando a gente num evento, aqui, Lucas, Mutum, tive no Rocket Lab lá em Tangará da Serra, que também foi um evento dentro vou falar, da Central Sudoeste, ali assim, né, que fica lá. Então, como que tá essas ações do Sicredi, assim, né? Como você está fazendo, de fato, atingindo a ponta lá, assim, né? Uma coisa muito legal, assim, isso é conceito, tá? Isso é conceito e princípio, tá? Não é a empresa que tem os seus sócios ou os seus cooperados, é os cooperados que têm uma empresa. Perfeito? Então, esse momento, esse movimento ou esse princípio de descentralização ele é muito forte dentro do Sicredi. Então, a gente entende que cada agência, tá, ela está lá não só para oferecer produtos e serviços financeiros para a comunidade, ela está lá para desenvolver aquela comunidade também. Então, esse é um princípio muito forte nosso. Então, cada agência que a gente tem, cada lugar que está lá, e essa é outra coisa interessante também, até em modelos de negócio, falando, né? E quando a gente fala de startup, a gente pensa muito no mundo digital, né?
o Sicredi tomou uma decisão de ser physital, tá? Que é a união do mundo digital de toda a comunidade, mas sem perder a presença física. Por quê? Cara, porque com a presença física do gerente, a presença física da unidade lá, que eu sinto o que de fato está acontecendo. Talvez a grande parte da nossa solução não preciso ir na agência. Mas se eu não tiver aquela agência física lá dentro, eu não vou para pagar um boleto mais, eu não vou para sacar um dinheiro mais dentro da agência que nem era há 15, 20 anos atrás. Mas a agência ela tem um papel ali de desenvolvimento local, de entender qual que é a demanda, o que está acontecendo naquela comunidade, naquela micro-região, que eu posso suprir ou ajudar o desenvolvimento local daquela região. E aí eu acho que é um processo muito forte que também está muito ligado ao cooperativismo, a questão do empreendedorismo. Seja empreendedorismo através de startups, tá? Que é um modelo mais moderno, vamos falar assim, ou mais coisa, ou seja, por conta de um modelo tradicional de micro e pequenas empresas e tal, mais no modelo mais físico, né? Menos digital. Mas o grande ponto que a gente procura trabalhar é apoiar, então, e descentralizar para aquela unidade, para aquela gerência, consiga perceber e consiga apoiar, né, através de soluções, né, aquelas startups ou aquele mundo do microempreendedorismo ou até do intraempreendedorismo que está acontecendo naquelas comunidades. Mas você sabe que é legal isso aí que você está falando? Porque assim, galera de instituição financeira, de todos os tipos que possível, eles se baseiam em relatórios, em dados, consultoria e tal. Tem um monte de coisa. Pô, tudo isso funciona, tudo isso é legal. Funciona muito bem. Muito bem e tal. Só que vocês criaram, então, um diferencial gritante deles. Porque você realmente tem o sentimento local do seu associado. Perfeito. E você consegue mensurar isso. E esse dado é seu, não é um dado de terceiro. Não é ignorar o poder do dado, muito pelo contrário. O poder dos dados, o poder da ciência, a gente tem que usar demais. Cara, temos que usar muito. Mas tem uma outra parte que é a humanização, que é do dia a dia, o impacto nas pessoas, entender, sabe, essa coisa mais... A gente tem um lema não oficial, até a Josi, que trabalha na Sicredi Ouro Verde, fala muito sobre isso. Ela fala assim, o Sicredi não é uma empresa de aperto de botão. O Sicredi é uma empresa de aperto de mão. Né? Ou seja, assim, cara, tem que ter esse contato humano para a gente saber e tal, e até para a gente desenvolver. E é uma dificultador, porque assim, é tentar pegar o melhor dos dois mundos. Ou seja, não é partir para um modelo só físico, que também não funciona, né? Mas também não é um modelo só digital, porque também não funciona para a nossa realidade, para os nossos princípios e para a missão e para o propósito que é o Sicredi, né? Então, assim, e esse é uma dinâmica muito complexa, ao mesmo tempo complexa, mas ao mesmo tempo que faz sentido para a atual realidade que a sociedade está pedindo. Não, faz total sentido, porque a gente realmente vê isso assim na prática. Então a gente fica muito feliz, real, assim, sabe, de ver isso dando certo. E eu acho que não à toa esse modelo, o modelo do cooperativismo, o modelo do Sicredi, a gente faz 5 anos. Então, aí eu fui para Porto Alegre, né? Depois que eu saí do governo, fiquei 2 anos lá em Porto Alegre e voltei pelo Sicredi, né? Faz 5 anos que eu voltei de Porto Alegre. Faz 5 anos, cara, que a gente no estado cresce em média 33 a 35% todo ano. E é assim, é por causa do Sicredi? Não, é por causa do modelo de negócio que o Sicredi tá pautado. Implementando, expandindo tudo o estado. Mas voltando aqui, então, à questão da inovação. A gente tem aqui, assim, realmente vocês como esse fomentador também do nosso ecossistema. E aí a gente conhece algumas coisas, inclusive o Digorest Startups, junto com vocês, realizou o Hackathon de Desenvolvimento Sustentável ano passado. Mas o que mais a gente pode ver porque vai vir por aí, assim, com o Sicredi? Eu acho que a gente tem duas grandes frentes quando a gente fala do ponto de vista de inovação. Tá? Uma frente é uma frente da gente sempre estar procurando, né, novas inovações, seja em processo. Eu gosto muito da questão dos horizontes, né, da inovação, né? Seja de inovação para o próprio Sicredi. Estava dando um exemplo, por exemplo, agora, mais recentemente, que é uma startup que está nascendo, uma startup que está trabalhando muito forte na região noroeste do estado, aqui do Juína, Juara, e muito forte também naquela região de Vilhena e tal, que é uma startup que está fazendo um processo de gestão de fluxo financeiro e gestão de caixa de pequenas e microempresas. Cara,
que é uma baita de uma dor para como a empresa é uma micro e pequena empresa. Ou seja, fazer todo esse processo de gestão com contador, com isso, com instituição financeira, cara, é uma dor. A gente, como Sicredi, a gente está olhando esta ferramenta, a gente está olhando esta nova startup, não do ponto de vista do que o Sicredi precisa, não. Mas olha, talvez está uma boa oportunidade, inclusive para a gente fomentar essa startup que vai prestar um serviço para o nosso associado que vai agregar valor para ele. Então, uma das grandes vertentes que a gente trabalha é estar de olho, né, nessas startups que vão gerar, seja fintech, seja o que for, né, mas que vão gerar oportunidades e desenvolvimento para a comunidade quando a gente está presente. E aí a gente está olhando esse horizonte 1. Esse horizonte 1. Tá? E aí quando a gente pensa, então, o horizonte 1, beleza, eu quero gerar nesse curto prazo, vamos dizer assim, né, nesse curto prazo eu quero gerar algo, seja para o Sicredi, para eu trazer para dentro, seja para a minha comunidade. Para o horizonte 2, por mais que as vertentes sejam do mesmo caminho, a busca é por coisas mais disruptivas, mais inovação que seja radical, e aí já me fala essa escadinha do que vocês estão olhando. Assim, se eu fosse um cara do Sicredi que trabalha com inovação, ou se eu estou olhando para o Sicredi como um parceiro para inovação, que caminho assim... Então, por isso que eu acho que é importante o horizonte, porque assim, ó, a gente não é uma definição muito sistêmica, mas assim, ó, do ponto de vista de inovação mais horizonte 1, horizonte 2, está muito local, certo? Então, essa dinâmica a gente trabalhar aqui, esse olhar, né, da gente ver assim, aquelas inovações que são mais radicais, a gente tem um lab, tá, em Porto Alegre, no centro administrativo, com toda uma equipe, cara, extremamente de ponta, pensando nessas oportunidades, seja para o próprio Sicredi, ou seja, para as comunidades, onde a gente tem pensando nessas inovações mais radicais. Então, assim, cara... Mas assim, rola daí essas chamadas abertas? Chamadas abertas, assim, tem todo o pitch, depois eu posso te passar toda a relação, entendeu? Chamadas abertas, todo ano rola o pitch, todo ano rola, né, processos abertos mesmo para essas inovações mais horizonte 3 mesmo. Meio né? que assim, né? No horizonte 1, 2 eu ainda estou conseguindo ver ali, e o horizonte 3 eu não sei ainda. Eu não sei ainda. E no horizonte 1, 2, às vezes a gente consegue até palpar e entender um pouquinho mais. Então, o horizonte 3 ele precisa de um nível de sofisticação que por isso tem esse lab, por isso tem toda uma equipe, tem uma equipe voltada que fica até com consciência maior, né, com consciência maior voltada para esse tipo. Mas tem vários, cara, tem vários, né, processos aqui, ó. Até peguei alguns aqui, ó. Tem um processo de inovar juntos. A gente tem um processo de plataforma de conexão com startups, tá? Cara, tem um processo bem legal também que acontece de radar de tendências, né? E todos eles são abertos para todas as startups do Brasil inteiro que queira participar, sabe? Quer ter um relacionamento com o Sicredi, só usar esses canais ali. Só usar esses canais, assim, depois eu posso passar todos os canais. Não, passa e assim, passou pra gente, quais são esses canais, a gente coloca na descrição do vídeo pra galera já poder acessar. Mas mesmo assim, cara, além disso, eu acho que assim, ó, tem essa parte, vamos dizer assim, do processo, mas além disso, tem essa inovação que eu falo que é essa inovação mais de curto prazo e mais local, cara, que às vezes é o seguinte, cara, é um bate-papo com o gerente. Sabe? Aí lá, falar assim, cara, olha, eu tô pensando num negócio desse jeito, me conecta com esse negócio, me fala como que você pensa, tal, para trabalhar também essas inovações, que são inovações assim, às vezes extremamente local, que eu posso conectar algumas coisas ali, cara, que não tá nesse nível mais avançado do que a gente está falando e pode ser uma grande oportunidade. E é uma missão do Sicredi trabalhar esse desenvolvimento local, cara. E vamos combinar, às vezes esse cara, tanto dessa startup nesse momento que ele está, e esse microempreendedor, esse pequeno empresário ali nesse primeiro momento, às vezes é isso que vai fazer a diferença, porque assim como no agro, aquele médio produtor rural que passa durante a safra o dia inteiro em cima da boleia e depois não quer tabular dado do que ele fez lá no campo, esse cara que também é da cidade que tem esse empreendimento, ele também não quer fazer isso, né? Então se a gente pode processuar isso, automatizar isso, vai ser muito melhor aí. Kiko, que massa, cara. Eu falei pra vocês, eu não tô aqui mentindo, não. Eu falei pra vocês que o papo ia ser massa e já fica a dica aí também pra galera. Quero ter relacionamento com o Sicredi. Quero saber como eu posso me aproximar do Sicredi. E não é só o Ceneri, tá? Mas a gente tem o Lucas, tem a Kati, tem a Jussi, tem a Letícia, tem uma galera, um time seu tá massa pra caramba. Eu falo até pela minha experiência. Eu lá atrás, eu entrei nesse mundo profissional porque eu fiquei pentelhando
o Luiz Cláudio Cafagni lá na BMF. Cara, eu quero entrar. Eu falei assim, cara, pentelhe a gente também, cara. Entendeu? Você vai lá, puxa, conversa, olha, mostra, tal. Assim, cara, se a gente não tiver esse processo também, que é um pouco de ter essa coragem, né? De mostrar, de se apresentar, de colocar. Mesmo que seja aquela conversa difícil que você já teve. Mesmo que seja aquela conversa difícil que você já teve, cara, eu acho que eu já tive, né? Que eu escutei do outro lado, que eu acho que é um processo importante pra gente. Então, assim, a gente, como Sicredi, a gente tem que estar disponível para esse processo. Muitas vezes a gente dá a contramensagem como instituição também, mas eu acho que a sociedade e associados e não associados também tem que vir buscar essas oportunidades que a gente tem. E, de novo, seja para o Sicredi como instituição, ou seja de startups, ou de processos, ou de melhorias para a própria comunidade que se está vivendo. Cara, assim, Sandro, eu falo, e mais uma vez rasgando elogios, eu pude acompanhar a tua carreira de um tempo. Dá para colocar aqui que foi esse tempo aí de superintendência da Famato em diante. E eu sempre tive, dentro da minha carreira, pessoas em que eu sabia que o tempo que eu teria com essa pessoa seria muito curto. E mesmo esse tempo curto era aquele tempo muito valioso. Você, o próprio Otávio, Daniel, Marcelo Duarte. Marcelo, eu falei com o Marcelo hoje, cara. Marcelo hoje mora em Singapura. Exato. Mas é outro cara que vale a pena um bate-papo. Vale super. Tá vindo pra cá em julho, tá? Então, já dá pra agendar. Mas é aquilo que eu ia falar assim, às vezes eu teria com esse cara 5, 10 minutos de papo. Porra, e era 5, 10 minutos muito foda. Com você aqui hoje, eu tive muito tempo para ter uma mentoria, para te conhecer mais, para a gente saber e mostrar para essa galera também quem é você. E o que eu tiro de muito da lição sua, é essa dedicação, esse foco que você tem, de você saber, às vezes, ter sabedoria. Muito jovem, mais velho ou não, mas ter a sabedoria e ciência do que você pode fazer, como você pode impactar. Então, cara, fico muito feliz, eu lhe agradeço de coração por estar aqui e fico muito mais alegre de saber que todos os nossos Digorester vão poder conhecer um pouco da sua história e eu deixo a palavra aberta aí a ti, se quiser passar um recado final aí para o nosso público. Não, o recado final é só agradecer, né, Fábio? Agradecer mesmo. Eu acho que, assim, acho que sou muito feliz, muito grato, acho que é a palavra, assim, sabe, de ter construído isso. Muito grato, inclusive às minhas origens, inclusive a Carla, as duas Marias que eu tenho em casa, né? Todo o processo também da família, da minha família que eu tenho. E eu acho que um pouco nesse processo, né, de você produzir para a sociedade é um pouco de você estar feliz. Então, assim, eu, né, também tive, como você falou, os líderes que nos guiam, e eu tinha um dos líderes que falava assim, ó, nunca contrata ninguém que não esteja feliz. Nunca promova ninguém que esteja feliz. E o processo da felicidade também passa por você se encontrar, você se identificar e você entender como você, como pessoa, como um indivíduo, pode contribuir para a sociedade que você está vivendo. E eu acho que isso está muito mais próximo da arte do que da ciência, né? E também eu acho que um dos links que faz com as startups, com as empresas. É tentar exatamente, né, cara? Esses dias eu tive uma outra aula, só para encerrar, e eu prometo que eu encerro, senão não paro de falar, que falava o seguinte, o que é uma startup de sucesso? Startup de sucesso é uma startup de sucesso que gera resultado. E eu não estou falando de resultado financeiro, só. Estou falando que gera resultado e impacto positivo na sociedade. Mas qual é a startup que gera legado? Aquela que, que muda, aquela que fala assim, é antes e depois dessa startup e tal, tudo. É aquela que gera resultado, mas com impacto social. Não adianta nada a gente gerar resultado se a gente não tiver um bom impacto na sociedade onde a gente está vivendo. Então, ter essa dicotomia, esse equilíbrio de entender que quando a gente está empreendendo, a gente tem que gerar o resultado, que não só resultado financeiro também, mas um resultado positivo, mas principalmente, junto com isso, um bom impacto na sociedade que a gente está vivendo. Porra, fala o quê depois disso? Sandri, mais uma vez, obrigado. Aqui mesmo, foi muito massa. E a você, Digorester, aí que ficou até esse momento aqui conosco, lhe agradeço pela audiência. Agradeço também Sicredi Ouro Verde Mato Grosso por estar aqui junto conosco. E relembro mais uma vez, tá no YouTube? Se inscreve, compartilha, comenta, faz todo aquele rolê para fortalecer o nosso canal. E lá no Spotify, não esquece de classificar a gente com 5 estrelas. Esse foi o encerramento da segunda temporada do Digocast, o seu podcast que dá voz e visibilidade aos empreendedores, startupeiros e os agentes de inovação
do estado de Mato Grosso e da Baixada Cuiabana. Muito obrigado e vejo vocês na terceira temporada do DigoCast.